Bom dia, queridos, bom dia. Tem dia que eu atraso, tem dia que eu chego mais tarde, e assim vai. Vamos aí, vamos indo. Ontem eu fui dormir tarde. Então, tá, não é desculpa. Bem, hoje nós estávamos conversando sobre o Dia da Mulher. Eu falei sobre a Blavatsky e sobre a Ana Vissão. Não, sobre a Alexandra David-Will. Duas grandes mulheres. Falei um pouco, dei uma menção, porque tem muito, muito, muito que falar sobre essas duas pessoas. Eu fiquei até o dia inteiro pensando, nossa, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo, mas seria assim, completamente injusto no Dia Mundial das Mulheres, dos direitos das mulheres, se a gente não mencionasse uma pessoa assim maravilhosa, que lutou muito pelos direitos femininos, que foi a Ana Bessão. Então eu falei assim, não, tem que falar. E ontem acho que a gente teria que ficar falando assim, acho que umas 3 horas para poder até mencionar o trabalho dela, ela também. Então hoje eu queria conversar sobre uma coisa importante que é a comunicação, começar a falar sobre comunicação, sobre sorte e falar sobre a Ana Bessão. Então vamos misturar todas essas coisas, vamos conversar sobre isso, que eu quero falar sobre essas coisas hoje. Porque eu acho importante a gente pensar sobre a sorte. Geralmente uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em nada, uma pessoa completamente cética, ela não acredita na sorte. Essa é a primeira coisa. Eu falo, sorte não existe. Esse é o primeiro pensamento de uma pessoa radical. Então, a sorte é um fator imprevisível. Quando algo além de nós acontece. Então, é a sorte. É a sorte. É um fator imponderável. Então, eu queria falar sobre isso, porque eu acredito na sorte. Uma das coisas que eu pediria a Deus é sorte. Sorte é aquilo que nem eu imagino, mas que acontece, quando acontece é coisa boa, você fala, nossa, que bom, tive sorte, um fator imponderável. Tá? Então eu queria falar mais sobre isso. E deixar esse registro, que a sorte a gente é um fator imponderável. Quem acredita em Deus acredita na sorte também. E não são assim pessoas ingênuas, sabe, pessoas crédulas, que dá a impressão. Eu vi uma vez um depoimento de uma pessoa que fez umas coisas bacanas para a humanidade, bacana, não é tanto assim para a humanidade, para o grupo e tal, e falando que ela fez por competência, por talento, por isso, por aquilo, e retirou todo e qualquer fator da sorte. Eu achei meio injustiça. Uma pessoa que é comum, ela não acha que tudo gera da sua inteligência e da sua ação. Não, tem coisas que são geradas na ação do outro, mesmo que esse outro seja Deus, mas seja gerado na ação do outro. Nem tudo é gerado só. Então, eu só queria deixar esse registro aqui para vocês. Então, queridos amigos, eu queria falar um pouquinho sobre a Ana Bessão, para completar o que nós estávamos falando ontem, completar o que a gente estava dizendo sobre as realizações dos iniciados e para poder estar iniciando a conversa sobre comunicação. Que o iniciado, a primeira coisa que ele aprende é a comunicação, porque Deus, o primeiro ato de Deus foi um movimento, o segundo movimento foi comunicar. Faça-se luz. Aliás, ele não comunicou, ele ordenou. E a luz se fez. Então, vamos falar sobre a Ana Bessão. A Ana Bessão, ela viveu num período de 1847, quando ela nasceu, em Londres, e em 1933, quando ela faleceu, na Índia. Então, ela teve uma vida, assim, muito... pouca gente teve uma vida tão cheia de fatos como ela. Nessa época de 1800, imagina só, 1800, gente, a gente não tem nem ideia de que era 1800, não tem ideia, eu não tenho. Ela se formou advogada, ela era advogada, uma das primeiras advogadas do mundo. Aí ela teve 3 filhos, se não me engano, 3 ou 2 filhos. E quando ela se separou do marido, naquela época, imagina, ele conseguiu a guarda dos filhos. E ela fez a própria defesa.
Então, por quê? Porque ela era uma ativista socialista. Então, ela que fez a primeira, liderou a primeira greve na fábrica de fósforo da Inglaterra. É um fato histórico esse. A primeira foi em 1888. Ela que liderou essa greve e conseguiu ganhar. Foi um fato assim, extraordinário, ficou conhecida, ficou famosa. Foi o período que ela conheceu a Helena Blavatsky. E ela, como era advogada, era jornalista, ela também escrevia, contrataram ela para fazer um artigo contra a Blavatsky, que já nessa época a Blavatsky já era muito combatida. Então, ela foi lá. Só que ao conhecer a Blavatsky, eu li sobre a obra dela e falar com ela, ela mudou de ideia. E se tornou adepta do movimento teosófico e depois do final da vida da Blavatsky, depois da passagem dela, ela se tornou a presidente mundial do movimento teosófico. Então, ela fez muita coisa, Ela entrou para a maçonaria e forçou a fundar a maçonaria feminina em Londres naquela época. Ela ajudou a fundar a Ordem Rosa Cruz, a Ordem do Templo Rosa Cruz, naquela época. Ela entrava em vários movimentos, fazia várias coisas. E além de escrever, mas ela escreveu foi muito. E ainda adotou o Krishnamurti quando ele era menininho. Sabe, o Krishnamurti já fez o horóscopo dele. Foram lá, adotaram o Krishnamurti. Só que os pais do Krishnamurti não concordaram muito, porque daí então ela foi lá com o Lady Beat e raptou o Krishnamurti e os dois irmãos dele. Fez isso 2 vezes e foram presos por causa disso. Depois foram soltos. Depois pegou os 2 irmãos, levou para a Inglaterra. Nossa, foi uma aventura até que ficou só com o Krishnamurti. Então, que ela tinha certeza, ela influenciada pelo Lady Beat, que era assim, muito exaltado, que ele era o novo Messias devido ao horóscopo dele, assim, um horóscopo maravilhoso. E realmente, o Krishnamurti ele conseguiu ser um grande guru, um grande mestre. E ele conseguiu fazer milagres, efeitos físicos incríveis, incríveis. E o Lidibit e ela se empenharam pessoalmente na educação espiritual dele. E eles já com 19, 20 anos, eles criaram uma ordem do Oriente para ele, para arrecadar fundos para a missão mundial dele. Foi uma das ordens mais ricas do mundo, mais rápida que foi feita. Tinha gente que doava castelo, casa, dava dinheiro, doava pensão, doava coisa. Nossa! Então, o Krishnamurti realmente era um cara iluminado, realmente era. E ele, no meio dessa badalação toda, dessa adoração toda, ele um dia refletiu, reuniu todo mundo e falou: eu não sou esse mestre que você está esperando. E renuncio agora a todos os bens que me deram. Ele desfaz essa sociedade. Ele desfez a sociedade legalmente, não é que ele desfez só de boca, desfez legalmente. Ele devolveu tudo que deram para ele, tudo, casa, castelo, tudo que deram para ele. E só ficou com uma pensão de uma senhora inglesa, uma boa pensão, diga-se de passagem, porque ele não conseguiu devolver. Ela já tinha morrido e ele era herdeiro natural dela. Com esse dinheiro ele viveu. Claro que nessas alturas ele decepcionou muita gente, ele rompeu com o Lidibit, rompeu com a Universidade, rompeu com todo mundo, e aí os seus adeptos levaram ele para os Estados Unidos, e lá ele ficou morando até o fim da vida dele e escreveu livros e livros e livros e livros. Inclusive o livro que ele escreveu aos pés do mestre no Himalaia, que escreveu foi o Lidibit, que ele estava construindo a imagem do mestre, do Messias. E o Krishnamurti não concordou com isso. Então eles tinham naquela época uma profecia que o Messias ia voltar. A mesma coisa que está acontecendo agora, né? Que a turma fala apocalipse, está acontecendo coisas, porque eles estavam seguindo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, peste negra, tudo aquele negócio acontecendo. Então eles falam, é o apocalipse, Cristo vai vir, o anticristo também.
Então, estavam assim, é certo que estavam achando o Cristo. Eles foram ingênuos, muito ingênuos. Então, essa crença de que ia acabar foi a mesma crença que os índios tiveram no Brasil. No Brasil não, no Brasil também, na América Latina, de que o Salvador, o grande Deus, chegaria pelo mar. Quando eles viram aquele espanhol, aquele navio espanhol, isso dos navios peruanos, do lado do Peru, chegando, aquelas armaduras, descendo a cavalo, que eles nunca tinham visto, na praia, é Deus. Se não é Deus, é algo parecido. E acharam que a profecia estava se cumprindo. Por isso que eles venceram, porque eles eram menos de 200 homens e venceram o Império Inca, que dominava tudo há mais de 500 anos. Essa profecia. A crença numa profecia é uma coisa assim terrível. O mesmo aconteceu desse lado do oceano, com os índios brasileiros. Menos intenso, porque aqui não tinha reino. Então, o Brasil nunca teve assim, aquela figura central do reino. Teve xamãs inspirados, mas nunca teve assim, um domínio político indígena. Isso aconteceu com outras tribos, né? Com outros grupos. Mas eles tinham essa profecia, que o mundo ia acabar. Então, 500 anos antes do Brasil ser visto pelos portugueses, espanhóis e franceses e holandeses e o mundo inteiro, eles tinham uma profecia que realmente o mundo ia acabar. O mundo deles ia acabar. Vai acabar e vocês vão ser dizimados. Uma força muito estranha vai entrar aí. Eles ficaram apavorados, gente. Eles ficaram apavorados. Então, o xamã chamou todo mundo da praia e falou, nós vamos para a terra sem mar, vamos morrer. Então, fiz uma fila e veio gente, tribos de outros lugares, até dos Estados Unidos, vindo da América do Norte, da América Central, vieram, se uniram a eles, né? E veio vindo, outras tribos saíram lá do sul do continente, da terra sem mares, e vieram vindo, se encontraram onde seria São Paulo, Planalto de São Paulo, isso 500 anos antes do Brasil ser descoberto. Essa história está na lenda do Caminho de Ibapuru, está na lenda do São Tomé, de Tomé, Sumpanã. Então eles vieram vindo, se encontraram ali e desceram a serra, faz o caminho da terra sem mares. E quando chegou no mar, o xamã continuou andando. Foi o maior suicídio em massa de todos os tempos. Eu acho que a história não tem registro de um grupo inteiro se matando dessa forma. Foi o maior suicídio em massa de todos os tempos. Mas nem todos quiseram ir. Alguns ficaram. Foram os tupi-guaranis, que estão aí até hoje. Essas tribos que ficaram foram as que ficaram depois de que aconteceu isso. Então, a crença nas profecias é da natureza humana. Eles acreditam sempre que o mundo vai acabar, que vai vir um salvador de algum lugar. Isso é uma coisa que está dentro da alma do ser humano. Ele acha sempre mesmo, agora mesmo, então acha que vai acabar. Eu conversei com algumas pessoas que acreditam piamente que algumas pessoas vão ser arrebatadas para um outro plano, e outras não serão, e outras irão morrer, ficar purgando no inferno o resto pela eternidade. Então, ora, essas crenças existem, elas sempre existiram. Quando nós mudamos o calendário do ano, passou por 2000, muita gente se matou. Muita gente achou que ali seria o fim do mundo. O mundo não vai sobreviver ao ano 2000. Nossa, teve gente que foi para o monte para esperar o mundo acabar e o mundo não acabava. Tem gente que abandonou faculdade, família, casa aberta e tudo mais, porque o mundo vai acabar. Não acabou. Então, eu tenho visto e estudado muito sobre isso. Então, a gente tem que cuidar muito das crenças. E toda crença tem seus profetas que ficam previndo catástrofe. Vai acabar. Um dia vai acabar. Um dia a Terra vai encontrar o seu final. Se ela começou, ela termina. Esse é o princípio máximo. Tudo começa, tudo termina. Então, um dia isso vai acontecer, mas não é isso dessa forma. Então, nosso corpo mesmo, ele começa e ele termina.
Então, eu tenho essa sensação de fim de mundo dentro de nós, né? O nosso corpo, a árvore, o ar, a água, o futuro, tudo começa, tudo termina, tudo transforma. Aí que está, tem essa terceira lei, tudo começa, tudo termina, mas tem, entre o começo e o fim, tem a transmutação, a transformação. O resultado do começo e o fim terminou, tá, o que sobrou? Cinza. O que sobrou? Transforma-se em outra coisa. E um novo mundo começa a partir dali. Sempre foi assim e sempre será. Então o mundo se transforma. O mundo começa diferente. Então nós temos que olhar muito bem para isso e sair dessa previsão apocalíptica que a gente tem. Não, e não é só isso, não é falar, não vamos acreditar na Bíblia, não. Não vamos acreditar na previsão de muita gente que joga maldição. Você há de ser assim, porque eu vi que o fulano não vai melhorar, porque não sei o que lá. É dessa, gente. Por acreditar em profecias terríveis, o mundo tem, sabe, acontecido coisas terríveis também. Inclusive tem legitimado atos terríveis. Então, a Ana Bessan, ela acreditou no Lidibit. A Blavatsky fica muito brava com tudo isso. Ela ficava muito brava, inclusive, enquanto eles ficaram... ela proibiu o Lidibit de ir na sociedade teosófica, e como ele sabia que ele tinha muita influência com a Ana Bessan, ela falou, jamais você me deixe esse homem ter qualquer cargo aqui dentro, não quero. A Ana Bessan respeitou isso. Então, porque ele não é que ele mentia, ele, em nome da verdade, daquilo que ele acreditava, ele dava um jeitinho de ficar um pouquinho diferente, de ajeitar a coisa. Né? Ele tinha esse negócio na cabeça dele. E isso fez com que ele arranjasse muitos inimigos. E tivesse assim, sabe? Então, lá na Índia, eles conheceram quem? O Gandhi. Então, a Sociedade Teosófica apoiou muitos trabalhos de Gandhi. Muito, muito, muito. Então, tiveram... a Ana Bessan fez um trabalho de conscientização na Índia, que ela ajudou na liberdade da política na Índia, para que o indiano não se esquecesse das suas tradições, que foi o que o Gandhi fez. Ele pegou um tear e começou a tecer o seu algodão. Ele começou trabalhando, quebrando a relação só com as crenças das castas, porque ele era de uma casta de... Não é Brahmani, é outro, depois ele virou Brahmani. Um outro que é uma casta boa. E a mulher dele também. E ele fez ela ir limpar banheiro, que era só da casta inferior que limpava banheiro. E ela no começo resistiu, mas ele falou, ó, depois até o casamento dele em jogo por causa desse negócio, por quebrar, porque não pode uma pessoa fazer isso só da casta inferior. Ele tentou mudar o pensamento indiano, que está começando a dar sinais hoje que vai mudar. Por exemplo, ontem teve muito movimento na Índia contra a cultura do estupro que existe na Índia. Tem uma mulher que anda assim, com o ombro aqui, ó, de fora. Isso na Índia, ó, isso na Índia é sensual. O cara vai em cima e quer pegar. E pega. E não tem lei que proíba isso. Os ingleses tentaram melhorar, mas a coisa está muito enraizada, melhorou bastante, agora está melhorando mais. Mas demora, para mudar hábito de um povo, demora muito. E a Ana Bessan teve metida em tudo isso, tanto na Inglaterra como na Índia. Escreveu muitos livros. E é a lembrança dessa mulher que perdeu a guarda dos filhos na época que o marido dela era pastor, e entrou com a guarda, porque ela era muito ativista, ela ia na rua falar sobre o direito das mulheres. Então, eles acharam por bem que, claro, que ela não podia ser uma boa mãe também. Entendeu? Então, ela sofreu muito, 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 muito mesmo, por ser uma mulher dos tempos, muito avançada, contemporânea, para aqueles tempos. Aqueles tempos foi muito difícil para ela. Para ela só não, para todas as mulheres que foram além do seu tempo, que não se adaptaram ao seu tempo.
Então, isso é bom? É legal, mas a pessoa que quer lançar ideias novas, ela tem que saber que aqueles que estão defendendo as ideias antigas, que estão acomodados nas ideias antigas, vão reagir. Pode até depois falar, poxa, que bom que você falou, mas até então a pessoa vai reagir violentamente. Então eu vejo aqui sobre comunicação, que eu já contei para vocês, que teve tempo no começo da Porta do Sol, que tinha pessoas que se recusaram, saíram da Porta do Sol porque a gente ia passar a se comunicar por e-mail. Não, por telefone. Se me telefone, eu venho, não. Mas, puxa, eu vou começar a telefonar um por um. Quando eu descobri o e-mail com o nome de 10 pessoas e ia para as 10, eu fiquei, nossa, é isso. A gente saiu da Porta do Sol e falou assim, eu sou uma pessoa muito ocupada, não tenho tempo para ficar vendo televisãozinha em casa. Então, eles consideravam isso aqui uma televisãozinha, uma perda de tempo, um lazer só. Não viam agora, como nós vemos agora, como um instrumento de comunicação, como facilitador da vida. Então, eu posso ir todos os dias, conversar com vocês, ver o nome de vocês, saber quem está, quem não está, falar, me comunicar todos os dias. E com imagem. Então, nossa, sabe, não é só a voz, não é só a escrita, é a imagem. A imagem vai junto. Então, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, maravilhoso. Então, todas as evoluções se dão na comunicação. Então, quando a gente vê como é que uma pessoa se comunica, como é que é a palavra da pessoa, como é que ela expressa, como é que ela constrói uma frase, como é que é feito isso? Então, qual a dificuldade que ela tem para expressar um pensamento? Então, a nossa evolução, nosso progresso, vai estar diretamente ligado na nossa capacidade de comunicação, de nos comunicarmos. Então, eu conheço pessoas que nem falam. Oi, como está? Assim, Gune. Tem pessoas que sorriem, baixa a cabeça, tá? Sim, é. Então, falam para pequenas frasezinhas quase mudas. Então, é muito importante que a gente possa se comunicar verbalmente, falar. Extremamente importante. Então, toda a dificuldade mental reflete na capacidade de comunicação verbal. Muito obrigado. Vocês tenham um bom dia, um dia maravilhoso. E amanhã vamos. Beijo no coração de todo mundo. Até amanhã.